Banco Comunitário de Sementes da Paixão é uma tecnologia social que promove a sustentabilidade familiar e do ambiente. Por meio das ações e intercâmbio entre agricultores e agricultoras, as práticas são fortalecidas, promovendo assim o cultivo e a sustentabilidade da agricultura familiar camponesa agroecológica através das tradicionais sementes da paixão. A criação de um sistema de troca de sementes e uma estrutura adequada para o armazenamento delas disponibiliza em quantidade e em qualidade para os agricultores familiares da região. De acordo com a época do ano mais adequada para o plantio, gera conscientização dos agricultores sobre a importância da produção da própria semente, para assim reduzir os custos. Foram construídos em 2019, no Vale do Sabugi e Vale das Espinharas, 5 bancos comunitários de sementes. Em Várzea, no Quilombo da Pitombeira, no assentamento Novo Horizonte e no assentamento São Vicente. Em Patos, na comunidade Trincheiras e Mocambo. As principais impressões que nós estamos tendo nesse intercâmbio de hoje, né, é com a organização da comunidade, né? A gente vê muita organização e muita força de vontade, né, de poder estar fazendo desses encontros bem proveitosos, tanto para quem já mora na comunidade e para quem vem visitar. E a questão também da plantação, né, das roças dele, né, que é bem interessante, uma roça bem ampla, né, que dá um campo de multiplicação, né, que a gente visitou, que é muito importante isso dentro de uma comunidade. Sobre esse banco de semente, é uma aprendizagem para todos nós, né, que eu vou levar ali para Pitombeira, só coisas boas, né. Aqui a gente viu muitas coisas, né. A gente participou ali do sistema do calçadão, do tratamento de água, que eu não conhecia, e eu acho que a gente pode também levar isso lá para Pitombeira. E durante a visita também, no campo de multiplicação, né, a gente viu a união, né, e esse fortalecimento, né, que 70% dessa produção vai para o banco de sementes. Isso é muito importante, né, para a comunidade, para o banco de sementes, né, para aquelas famílias que são cadastradas nesse banco e vão receber, vão pegar essa semente livre, né, de agrotóxicos para poder multiplicá-las e depois retornar para o banco de sementes. É uma coisa muito importante, que a gente lá não tinha e vamos adquirir esse banco de semente. E o que eu percebi aqui também nesse banco de semente é o coletivo, né? As pessoas aqui eles trabalham muito na coletividade. A gente achou bem interessante essa questão de gestão dentro do banco, o controle que eles têm com aqueles agricultores e a preocupação com as sementes que vêm para o banco. Eu observava meu avô, né, Ladislau, que faleceu, morreu com 99 anos. Ele guardava também, tipo, quando era no silo, ele colocava até, a gente tinha até um período de botar até cera dentro, né? E quando era em garrafa PET, botava assim, usava até a cinza, que é um intuito de conservar a semente. O que eu percebi aqui é em questão dos plantios arredores de casa, né, que é bem semelhante que a gente tem lá, agricultores que fazem esse tipo de plantio aos arredores de casa. Já existia isso, né? Mas a gente não sabia que a gente poderia ter um banco de semente que, no meu ponto de vista, é muito bom esse banco de semente para a comunidade em si, né? Já
a oficina ela teve um ponto interessante, que todas as pessoas que vieram, na verdade elas vieram com a proposta de construir o resgate de armazenar a semente para que ela pudesse ter uma maior diversidade mais próximo de casa, né? Então as pessoas que vieram já vieram com alguma experiência, já vieram com as suas práticas cotidianas, né? E a ideia que a gente tentou construir hoje, que se faz a necessidade de se ter o maior número possível de armazenamento dentro desse banco. Não só as sementes de cunho mais alimentício direto, assim, as de grão especificamente, mas que semente ela pode ser de árvores, de fruteira, né? E de remédio, de forragem. E hoje, na verdade, teve como fazer esse diálogo mais ampliado. Eu vejo com essa grande importância nesse sentido. Existem diversas formas de a gente coletar. A gente só coletou uma forma, né, que foi a coleta debaixo do pé do umbuzeiro. Porque a coleta ela pode acontecer dentro dos currais, dentro da mata, se você encontrar, por exemplo, aonde o veado campeiro ele vai dormir, onde o preá onde ele se esconde. Então essa coleta, a de hoje, acontecer embaixo das árvores, né, de um umbuzeiro, e demonstra que é uma coleta simples de se realizar, né? Não precisa ter muito trabalho, coletar só semente seca, porque a proposta principal da coleta debaixo do umbuzeiro é trazer os frutos maduros na certeza que é aqueles frutos mais moles, mais selecionados, né? Que a gente vai estar nesse dia a dia praticando com eles. E a proposta de hoje é coletar para a gente processar essa semente, porque essa semente ainda precisa ser seca, né? Para poder ser armazenada ou já ser tratada para que haja um semeio. E a semente em si, ela é um organismo vivo, permanente. Ela só vai perder a sua vida se ela for exposta à água, exposta à luz ou ao calor intenso. E nesse caso, esses materiais, o plástico, o vidro e o zinco, o frande, né, como a gente costuma dizer, se guardar na sombra, longe da umidade, ela vai ter muito tempo de vida. Sempre é importante a gente participar dessas oficinas, porque a gente vai cada vez mais aprimorando algum saber, que nunca é tarde para a gente aprender mais alguma coisa. A gente já tem conhecimento de algumas experiências, mas mesmo assim é bom ver as experiências de outras pessoas, porque vai agregando mais conhecimento. E falando assim a respeito da importância de um banco de cimento, do que foi relatado hoje, a gente vê que o banco de cimento traz assim uma segurança para, na hora certa do plantio, a gente ter essa semente em mão. E outra grande vantagem é porque a gente tem uma semente que a gente já tem um conhecimento que foi selecionada há vários anos, né, que vem sendo plantada essa mesma semente. E além dela ser uma semente selecionada, é uma semente adaptada à nossa região, a região de cada pessoa que tem em si essa semente, que a gente considera como semente da paixão, porque cada um tem uma paixão pela semente que vem guardando para o plantio de vários anos. Às vezes a gente não tem uma semente lá que quer adquirir, né? E a gente com esses pessoal, nesses encontros, a gente começa a conhecer bancos de semente diferentes. Não é só semente de grão, que é feijão e milho, mas também de forrageira, né? Plantas nativas. Isso é muito importante e eu sou muito satisfeito com esses encontros, né? Para mim é rico. As informações que estão chegando pelos nossos técnicos são de boa qualidade. A gente está aprendendo um pouco do que nós não sabíamos. Aí, para mim, a importância está sendo essa. Participei de um lá no município de Tenório, que foi muito bem aproveitado. Participei de outro que está para ser construído no assentamento Novo Horizonte. Foi um prazer participar. E agora, mais uma vez, a gente sempre tem que agradecer por esses bancos de cimento que estão chegando nas comunidades onde não tinha.
composto orgânico é um dos melhores adubos que existe, podendo encontrar diversos benefícios. Para a produção da compostagem, utiliza-se resto de alimentos, estercos, folhas e vegetais para fermentar e depois empregar como adubo. Essa atividade é realizada há muito tempo pelos agricultores e agricultoras. Benefícios da compostagem para o solo: aumento de micro-organismos benéficos e de matéria orgânica no solo, aumento e melhor estrutura física do solo, com o aumento da infiltração e retenção de água, diminuição do risco de erosão, fornecimento lento de macro e micronutrientes e otimização dos resíduos orgânicos disponíveis na propriedade com seu aproveitamento como adubo. Depois desse trabalho aqui em campo, a gente vê que a importância de revitalizar o solo, né? Como a maioria da gente é comunidades pequenas, consideradas pequenas, então se tem pouca terra, que seja terra de qualidade. E aqui é um exemplo vivo disso, e olha, falando em vivo, na íntegra, que revitaliza o solo, né? E daí por diante vai revitalizar as hortas, e seja o que for que você for plantar. As visitas sempre têm uma serventia para se trazer conhecimento e ao mesmo tempo levar conhecimento, né? A gente viu hoje aqui a compostagem, ficou por dentro de como se faz o processo de compostagem, com a diferença que a gente sempre vê em outros locais, mas cada lugar tem sua singularidade, dizer assim, né, de ver uma coisa diferente do que já foi visto antes. A minha eu faço diretamente num plantio de palmas, pequeno também lá, e eu já faço diretamente com o esterco e toda a vegetação que eu podo, vou botando lá para ir diretamente no solo, exato. E no final a gente vê que hoje o solo da nossa região devido ser um solo raso, merece cada vez que a gente proteja. E a forma de fazer a compostagem é uma das maneiras de agregar justamente, novamente, o adubo à terra, que já vive assolada, queimada, explorada de formas erradas, né? Mas que a gente, com isso, vai recuperando o solo. Práticas de cobertura de solo que nós temos é com o próprio material que a propriedade nossa nos disponibiliza, né? Nós cobrimos o solo em sistema de renque, né? O contrário que amorteça a força das águas, né? Para que evite erosão e que essas práticas de cobrir o solo com material orgânico, material verde, vai se decompor e vai fertilizar o solo. Na mesma medida que ele está se decompondo, nós também usamos a prática de fazer a compostagem, que também é com os materiais que nós disponibilizamos da propriedade. Então nós vamos juntando o que nós temos na propriedade, a partir da borra do café, a cinza, a casca de ovo, a farinha de osso que nós encontramos em alguns locais, né? Nós misturamos tudo e vai deixando se decompor, sempre vamos mexendo, que é para acelerar o processo de decomposição. E quando está num estado mais fino, se nós quiser peneirar para botar mais fino nas plantas, pode botar, se não botar mais fino. Nós podemos botar com os galhos secos, que mesmo assim vai se decompondo e a planta vai absorvendo e vai nutrindo o solo e o solo fica um solo fértil. Eu acho muito importante
essa cobertura do solo, porque nós temos um bioma endêmico, né? Então só existe aqui, só a caatinga é só nossa. Então nós temos que proteger muito ele, o solo é muito fino e o trator e as máquinas e as coisas ao longo do tempo, o desmatamento, as queimadas, porque tem uma prática muito grande de fazer carvão aqui, então isso desmatou bastante a nossa caatinga. Então quanto mais você faz a cobertura do solo, a estiagem também resseca muito, então se está coberto ele demora a evaporar aquela água e isso vai manter mais tempo a vida, a umidade, que água é vida, né? Então quanto mais água, melhor. Dessas visitas que a gente faz de intercâmbio, é muito interessante sobre a cobertura de área degradada. Em que sentido? De cobertura do solo, né? Que, como eu estou aqui em Iranildo, eu vi o trabalho dele, muito interessante, como a terra dele estava devastada, ele está usando a cobertura já para melhorar o solo que estava acabado, vamos dizer assim. Né? Mesmo assim, eu tenho essa prática lá em Santana dos Garrotes, lá na minha propriedade, onde a gente desmatou, acabemos o solo e hoje eu estou tentando recuperar o solo com cobertura morta. Lá eu uso muito palha de arroz, já estou plantando algumas árvores, então isso vai ajudar muito a eu recuperar aquele solo que estava acabado. Nos últimos 3 anos, a Ação Social Diocesana de Patos, por meio do Programa de Promoção e Ação Comunitária, o PROPAC, distribuiu mais de 1.300 mudas de plantas nativas e adaptadas em parceria com o Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, e a Universidade Federal de Campina Grande, Campus Patos, por meio da professora Maria do Carmo Learte Cunha. O objetivo da ação foi de garantir a recuperação de solos degradados e aumentar assim a produtividade. Outra vantagem para os agricultores familiares está na facilidade de manejo, como também o baixo custo e a sustentabilidade que fazem a utilização de mudas uma técnica excelente para o agricultor e para a agricultora. A partir do momento que você preserva as árvores, você começa a receber uma dispersão de folha. E aí essas folhas se transformam em materiais orgânicos riquíssimos, que um pode ser destinado para compostagem orgânica, né, que se transforma no composto, outra parte se transforma no humus de minhoca, como você viu. E aí eu fui selecionando e cuidando de cada ruma daquilo que eu fazia, uma com uma determinada umidade, outra com outra umidade. E aí eu passei a pesquisar isso aí, comecei a introduzir no solo para umas determinadas plantas, para outras não. E passei a ver que a planta bem cuidada, ela tem uma folha mais bonita, tem um caule mais saudável, tem um fruto mais bonito, com a coloração mais brilhosa. Aí eu passei a interpretar aquilo, que aquela vitalidade da planta poderia ser passada para mim e para a minha família. Na questão nativas e bem adaptadas, nós temos uma variedade muito boa. As adaptadas são aquelas que a gente vê que elas são interessantes para a região e que não leva risco nenhum a fazer, digamos assim, que seja maléfica para a nossa própria biodiversidade, né, que vem atingir a nossa fauna. Aí então, mufumbo, temos o mufumbo, temos pau-ferro, temos catingueira,
Temos várias plantas, né? Aqui na verdade a gente temos várias espécies de plantas, né? Sem contar que eu falo o angico, mas nós temos o angico manjola, temos o angico comum. A produção de mudas faz com que o contato do agricultor com a sua terra seja ainda maior, valorizando a relação humana com a natureza de forma saudável e ecologicamente correta. Essa oficina que nós fizemos, as outras plantas que a gente viu ali, para mim foi tudo muito importante. Esse dia de hoje vai ser um dia muito importante. Algumas plantas que eu vi aqui, a gente produz lá, como mamão, coentro, e tem outras que nessa visita que vim hoje, eu vou plantar lá, onde eu moro.